Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a gente recebe a nossa psicóloga, nossa especialista aqui do Doutor Me Consulta, Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo ótimo. Vamos começar setembro com tudo, né? O mês de valorização à vida. Nós temos que falar sobre este tema que é um tanto quanto delicado, mas que é tão necessário, é tão importante a gente conversar sobre. Cada dia mais as pessoas adoecem de depressão, ansiedade e vários outros transtornos, e muitas sofrem, né? E pensam até em relação à própria vida. E a gente precisa conversar sobre isso. Exatamente, o tema de hoje é Setembro Amarelo. Vamos falar de vida. E eu trago alguns dados aqui da OMS, porque as taxas de suicídio são altíssimas: 12,6 mortes por 100 mil homens e 5,4 por 100 mil mulheres no Brasil. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta causa de morte, atrás apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então, hoje a gente já começa, doutora, com esse tema super importante, né? Como é que a gente pode diferenciar a tristeza comum, de um quadro, por exemplo, depressivo já? Olha só, as pessoas falam muito, de forma negativa em relação à tristeza. Mas a tristeza é uma emoção muito importante, como todas as outras que nós temos. Agora, o que que a gente como é que a gente consegue diferenciar a tristeza normal da patológica e, portanto, então a gente fala de depressão? É quando isso te traz uma alteração no teu padrão de comportamento de forma persistente. Uma coisa é você se sentir triste um dia, 2, 3, por algum motivo específico, né. Outra coisa é quando aquilo começa a se intensificar, e aí a gente não fala mais em dias, a gente fala em semanas, a gente fala em meses. A pessoa ela começa a perder as funcionalidades, como por exemplo, dormir, trabalhar, socializar. Aí sim nós estamos diante de um quadro de depressão, que não é mais a tristeza, né. As nossas tristezas nós precisamos acolher. Senti uma tristeza, tive uma perda, perdi o emprego, eu preciso acolher, terminei um relacionamento, eu sofro ali um luto, mas eu preciso, assim, num curto período de tempo, estar bem novamente para seguir. Quais são os principais fatores hoje em dia que afetam a saúde mental da população em geral, doutora? O que mais a senhora recebe lá no seu consultório? Olha, a questão da conexão, da tecnologia, ela tem prejudicado muito a saúde mental. Uma outra coisa que também tem prejudicado muito a saúde mental das pessoas, trabalho em excesso. Infelizmente, a gente vive uma realidade onde as pessoas elas trabalham, em média, mais de 8 horas por dia. Isso é muito. Então, quando se trata de mulheres, por exemplo, as mulheres, além de trabalhar as 8 horas por dia, ainda trabalham mais 4 com os afazeres domésticos e dos filhos. Então, a gente está falando de uma jornada de 12 horas. Que horas é que essa pessoa está fazendo alguma coisa para ela? É, realmente é muito tempo, né, dedicado à É. família, ao trabalho. E aí quando a pessoa se vê estressada demais e triste demais, vulnerável demais, ela começa a pensar coisa ruim, Sim, né, sim. doutora? Existe um perfil que seja mais vulnerável ao suicídio ou qualquer pessoa pode estar em risco, doutora? Qualquer pessoa está em risco, porque qualquer pessoa pode passar por alguns desses problemas que eu mencionei. Se você perde o trabalho, é um fator de vulnerabilidade importante. Se você termina um relacionamento, já é um outro fator de vulnerabilidade. Pessoas em situação de rua, baixa renda, todas essas coisas são fatores de vulnerabilidade. Agora, quais são as pessoas que têm uma característica que elas deprimem mais e elas estão, portanto, então, mais vulneráveis para o suicídio? Pessoas que são pouco adaptativas, pessoas pouco resilientes, pessoas que, quando elas se veem diante de um problema, elas já têm pensamentos automáticos negativos. Todos nós temos, em algum grau. E é o que eu sempre costumo dizer: para todo problema que se apresenta na nossa vida, a gente tem pelo menos 3 formas de resolver, 3 soluções. Mas muitas pessoas, elas não são resilientes a esse ponto de entender assim: não, o problema é esse, como é que eu resolvo? De forma X, 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 Y. Não. Muitas, de fato, se colocam em posição fetal, sofrem por aquilo, e muitas não conseguem ver solução para além. Então é como se eu costumo brincar quando eu recebo os pais lá no meu consultório, que eu vou falar dos filhos: olha,
Hoje, as crianças, os adultos, eles estão mais cristalizados. A sensação que a gente tem é que qualquer coisa é muita coisa e que qualquer coisa os derruba, sabe? Então, são pessoas menos resilientes. Essas pessoas, sim, elas estão muito mais vulneráveis. É meio complicado a gente falar nisso, porque é como se ela não conseguisse sair daquele problema, doutora, e não buscasse nenhum tipo de ajuda também, ela não visse saída para aquilo, né? É Exato. completamente assim, eu acho que deve ser uma sensação horrível, Sim, né? incapacitante, né? Incapacitante, essa que é a palavra. Sim, por isso cada vez mais a gente vê aí muitos adultos dependentes, muitos adolescentes dependentes de pai e mãe, com pouca capacidade de resolução de conflito, pouca ou nenhuma. A E gente aí, sabe. em terapia, a gente melhora muito isso. Muitas vezes, pais superprotetores criam muitos adultos, muitos adolescentes dependentes e muito mais vulneráveis, com pouca capacidade de resolução de conflito. Isso é péssimo. E doutora, a gente está em pleno Setembro Amarelo, a gente sabe que é um mês que é alusivo ao combate, né, à conscientização, porém a gente sabe que isso é o ano inteiro, isso não para, isso atinge milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E falando sobre comunicação e prevenção, porque eu acho que os dois estão interligados, né? Por que ainda é tão difícil a gente falar sobre suicídio tão abertamente? Muitas pessoas acreditam que falar sobre suicídio é o mesmo que fomentar, incentivar o suicídio. Muito pelo contrário, a gente não pode mais tratar isso como um mito, né? Quer dizer, como algo que não pode ser falado, porque se falado vai ser incentivado. Muito pelo contrário. Falar sobre isso é desmistificar. Muitas pessoas pensam, olha, tem várias frases que as pessoas dizem e que a gente não tem ideia de que se trata de um pensamento suicida, como por exemplo, não sei por que que eu estou vivo. Ai, a vida é muito difícil. Às vezes eu queria simplesmente sumir. Todas essas são frases de pessoas que elas estão desesperançosas. E a gente precisa olhar para isso com muita atenção, com muito cuidado. Então a gente precisa falar, mas falar de uma forma positiva, de trazer mesmo um bom aporte ali para trazer esperança para essas pessoas, porque não é solução de problema. Muito pelo contrário. E aí, como é que a gente pode fazer, doutora, principalmente os familiares e os amigos, quando eles percebem esses sinais de alerta em alguém próximo, por exemplo? Primeira coisa, uma das dicas que a Organização Mundial de Saúde nos dá é a de que nós precisamos doar um minuto para salvar uma vida. É a escuta. Dar um minuto para uma pessoa, ouvir o que essa pessoa tem a dizer, sem julgar, sabe? Sem querer apontar alguma solução para problema, sem dizer para essa pessoa que o que ela está pensando, o que ela está falando é, na verdade, uma falta de Deus, que o que essa pessoa está dizendo é ingratidão, porque ela tem tudo. Se tem uma coisa ruim para você dizer para uma pessoa que está com um pensamento negativo é, poxa, mas você tem tudo. Você tem trabalho, você tem casa, você tem família. Todas essas coisas são importantes e são fatores de proteção, mas elas não impedem você de adoecer. Não impedem, são fatores de proteção, mas não te impedem de adoecer. Então, ouvir as pessoas é muito importante. E vendo que aquela pessoa está precisando de ajuda, dá um empurrãozinho para encontrar um especialista. E aí, o que que a gente pode fazer quando, quando alguém diz assim, não vê mais sentido na vida, por exemplo? Aí sim, a gente está Aí é bem diante, preocupante, aí né, é muito doutora? mais preocupante, porque, veja, é o que nós psicólogos geralmente, quando uma pessoa vem com um pensamento assim, é o que muitas vezes a gente tenta sondar. Ok, você não vê sentido. Alguma vez você tentou suicídio? Muitas vezes a resposta é sim. Aí a gente pergunta, como? Aí a pessoa fala um pouco. Quantas vezes? Ah, 2 vezes. Em que momentos da sua vida? E aí a pessoa traz. E aí muitas pessoas elas ficam surpresas com isso, mas isso é muito comum, porque infelizmente o brasileiro ele não procura a prevenção. Ele vai quando de fato ele já se viu na beira do precipício. Aí sim, quando ele já tentou uma, quando ele já tentou duas, aí ele vai procurar ajuda com o psicólogo. E às vezes ele já está vivendo esse processo há muito tempo, né, doutora? Sim, Ele já está ali em sofrimento há muito tempo e acha que aquilo ali vai passar.
né? E às vezes não Exatamente. passa, não passa, né? Não, não, Se não você não buscar uma passa. ajuda ideal, não É, vai passar. não passa se você não procurar ajuda, não passa. E aí, quando a gente fala de ajuda, a terapia, ela ajuda muito, muito, porque a gente vai trabalhando ali as causas, o que que te levou para esse sofrimento. E muitas vezes o uso de psicofármacos. Então, a gente faz ali um acompanhamento multiprofissional, psicólogo, psiquiatra. Muitas vezes a gente precisa do educador físico para que aquela pessoa consiga engrenar numa atividade física, porque é o que vai dar o reset no cérebro que é tão necessário, a produção de endorfina, a produção de serotonina, porque um cérebro depressivo, ele tá com a capacidade de produção muito baixa, muito baixa. É um cérebro muito estressado, com um nível altíssimo de cortisol. E é muitas vezes isso o que faz com que as pessoas adoeçam. Eu lembro, o Hélio, que a doutora Ana Beatriz, que é uma das referências na psiquiatria, ela fala da seguinte forma: olha, se você dorme e acorda e você diz assim, pronto, vou ser maratonista, o teu corpo ele aguenta você passar por uma maratona. Ele aguenta. No final você vai estar lesionado, com muita dor, mas aguenta. Agora, o que o teu corpo não aguenta é todos os dias você ter pensamentos negativos. É como se fosse uma toxina que você coloca no teu cérebro e todos os dias muitos pensamentos negativos, 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 negativos. O final disso é de fato a tentativa de suicídio. Então, o nosso corpo ele não aguenta. E aquilo ali não para, né? Principalmente quem Não. já passou por isso, sabe o quanto é difícil, né, As doutora? pessoas que têm pensamentos intrusivos e negativos que o digam. É um inferno, tá dentro da própria cabeça, é horrível. Doutora, como é que a gente pode cultivar o autocuidado emocional no nosso cotidiano mesmo, no dia a dia, assim, por exemplo? Olha, primeira coisa, assim, é a gente não se tratar como herói. Um dos maiores erros que nós cometemos conosco, com o nosso eu, é nos tratar como super-herói, é achar que a gente dá conta de tudo, que nós temos o dever e que se a gente não dá conta das coisas é porque nós somos fracos. A primeira coisa é a síndrome do super-herói, que muitas vezes a gente se vê desse jeito. Porque aí a gente não tem pausa, a gente não tem gentileza conosco, sabe? A gente não tem cuidado. Então a gente acha que aguenta dormir mal, a gente acha que aguenta comer mal, a gente acha que aguenta e que não é necessário tirar uma hora para fazer atividade física, porque isso é banal. Ai, vou sair para tomar um café. Ah, isso é um artigo de luxo. E a gente não faz isso. Ah, sair para ir num banho, sair para dar uma volta e ir no cinema, isso é besteira. E aí a vida ela vai ficando, ao invés de você viver, você vai sobrevivendo. E aí, isso é um dos piores males, assim, que a gente pode fazer com a gente. E qual é o papel da psicoterapia, eh, que é para desempenhar melhor essa construção de vida com mais propósito na vida dessas pessoas? Isso é ótimo. A psicoterapia, ela traz muito autoconhecimento. Você vai ter a oportunidade de olhar para você, entender, se acolher, como é que foi tua infância, como é que foi tua adolescência, como é que você se trata enquanto adulto, como é que você tem tratado as outras pessoas. E as pessoas, elas vão descobrindo coisas. Sabe uma pergunta muito interessante que ela é boba, ela é simples, mas eu já vi muitas pessoas desmontando quando eu a faço, que o que você tem feito para você? Como você tem se tratado ultimamente? O que você gosta? As pessoas elas ficam assim, pasmas, elas desmontam, elas falam: "Eu não sei o que que eu gosto. Eu não sei qual foi a última vez que eu tirei um tempo para mim. Eu não sei". E aí, isso já me diz o quanto a pessoa está no modo de sobrevivência. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. As demandas se apresentam, ela resolve o que precisa resolver em relação aos filhos, em relação aos outros, se deixa para depois, o que é normal, né? É comum. Normal não, é comum. As pessoas elas já trouxeram isso para o comum. E aí ela vai vendo, olha, eu não sei o que eu gosto. E a gente vai conduzindo para ela ir descobrindo o que é que ela gosta, o que é que ela prefere, o que é que ela qual foi a última vez que ela fez alguma coisa legal? O psicólogo vai incentivar que ela faça por ela. E aí ela começa a se redescobrir e isso ela vai se apropriando da vida dela, do eu dela. E é muito bonito esse processo. Eu sou suspeita para falar, né? Essa pergunta aí que você fez, eu estava me fazendo agora, doutora, e realmente a gente para pensar e ver, poxa, realmente, será que eu estou vivendo, né? É uma pergunta bem pertinente. Doutora,
que mensagem você deixaria para quem está enfrentando sofrimento silencioso? Olha, se você se olha e vê: "Poxa, não tá legal, eu não tô feliz, eu não tô bem", procure ajuda. Esse é o primeiro passo que você pode dar. Dividir isso com alguém, né. "Olha, eu não tô bem, eu acho que eu preciso de ajuda". Se você que está nos ouvindo aí, ultimamente, por mais de 15 dias, tem se sentido mais triste do que o habitual, se você não tem dormido do jeito que deveria, se para você a vida perdeu um pouco do sentido, se você sente que está ali cansado e vivendo no automático, procure ajuda. Procure ajuda. É um ato de coragem e é um ato de amor com você mesmo. Doutora, aproveita então, já deixa o seu contato, onde é que você atende, para quem estiver precisando dos seus cuidados, para quem estiver precisando aí ver a vida de uma outra forma, poder entrar em contato com você e poder se ajudar e se encontrar de novo. Perfeito. Olha, eu atendo ali na Avenida Benjamin Constant, 720, no centro. Lá chama Espaço Roraima. Estou disponível através do WhatsApp no 959-8123-3874. Para você que não mora na nossa capital, Boa Vista, eu faço terapia online, tá? Então, para você que mora em Roraima, mas está no interior ou que mora em outras localidades, eu faço terapia online também. E é interessante porque a pessoa pode fazer isso do conforto da sua casa. É isso, sem Isso é precisar muito sair, bom. né, doutora? Isso, e nas redes sociais é o Mariana Psique Pessoa, o Instagram. Sempre respondo aos directs, então não se envergonhe, procure ajuda. Doutora, muito obrigado. A gente se vê então semana que vem com mais um super tema desse mês que é tão especial. Perfeito, nos vemos. Um beijo, pessoal. Até a próxima. A gente já volta, é rapidinho.